Esporte Cidade. 1h04 agora. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Hoje sextou com muito esporte aqui na tela da sua TV Cidade, dia 29 de novembro de 2024. Mais um dia começando esse programa campeão de audiência aqui na televisão maranhense, trazendo os destaques esportivos, cenário nacional, regional e internacional a partir de agora. Então você que nos acompanha, estava ligado na sua programação do Balanço Geral, seja muito bem-vindo e continue com a gente por aqui. Ainda tem muita informação nessa tarde de sexta-feira ensolarada aqui na capital maranhense. Agora, 1h04, a gente está ao vivo para São Luís e região metropolitana e também através do YouTube. Na TV aberta a gente já volta ao vivo para todo o estado a partir de 1h30 da tarde. Então, fique acompanhando os destaques. Daqui a pouquinho você do interior do estado pode nos acompanhar também através da TV aberta. Se você quiser participar da nossa transmissão, tirar uma foto, está assistindo o Esporte Cidade, já que você está falando de São Luís, do interior do estado, quer pedir seu alô, manda pra gente lá no Instagram, ou então também através do YouTube. A gente tem também as nossas redes sociais, onde a gente produz conteúdo para você, no Facebook, no TikTok, no X. Então participe também da nossa transmissão aqui na tela da TV Cidade, como eu falei, hoje sexta-feira, dia 29 de novembro. Então tira uma foto lá e marca a gente através do nosso Instagram. Caso você queira entrar em contato diretamente comigo, é só ir lá no @ViniciusBaldez_. Lá também você pede seu alô, tira sua dúvida. Se eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando lá através do @ViniciusBaldez_. Inclusive já tem gente mandando mensagem aqui, daqui a pouco eu mando um alô pro pessoal que está acompanhando a nossa transmissão. Tá certo? Seguinte, hoje a gente vai falar de esporte maranhense, temos aqui um campeão no estúdio, a gente vai já falar com ele. Vamos falar de Sampaio Corrêa, que vai começar essa pré-temporada já neste mês, já nesse fim de semana. A gente vai trazer esses destaques para você. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, rodada agora no fim de semana. E amanhã, meus amigos, tem a grande final da Copa Libertadores da América. Botafogo e Atlético Mineiro, quem será que vai ficar com o título? A gente vai trazer os bastidores aqui. As duas equipes estão treinando lá em solo argentino. O jogo, a bola rola amanhã, 5 da tarde, lá no estádio Monumental de Nunes. Então, esses são os destaques do Esporte Cidade desta sexta-feira. Para você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo e continue com a gente. O Esporte Cidade está só começando. A gente já começa com informação de qualidade, porque o piloto maranhense Ciro Sobral colocou seu nome na história da Fórmula 4 no Brasil, que é a principal categoria escola em monopostos do automobilismo nacional. Ele é o único representante do Norte e Nordeste aí na competição e ajudou a TMG Racing a conquistar de forma antecipada o campeonato por equipes de 2024 durante a 7ª e penúltima etapa, que foi realizada no fim de semana passado, lá no Autódromo Internacional de Ayrton Senna. Inclusive, a gente falou aqui sobre a corrida. E aqui no estúdio a gente recebe o campeão Ciro. Muito boa tarde para você. Primeiramente, parabéns pelo título. Seja muito bem-vindo ao Esporte Cidade. Obrigado, Vinícius. Tudo bom? Então, o Ciro, ele já esteve aqui no Esporte Cidade, né? Já falou aqui com a gente. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E quando ele veio aqui, foi início da competição, acho que já era a segunda, a terceira. Acho que foi depois da primeira etapa. Da primeira etapa, então estava muito no começo. E a gente falou que, se Deus quiser, ele ia conseguir esses títulos. E se graças a Deus conseguiu, a gente está aqui de volta para falar sobre isso. Então, 2024 foi um ano cheio de surpresas, uma competição muito difícil, experiências novas. Como é que foi conquistar esse título por aqui? Então, eu fiquei muito feliz de poder contribuir com o título da TMG. Foi um ano muito difícil, assim, um ano de muitas conquistas, muitas quebras de expectativas também, muitos aprendizados, acima de tudo, né? E eu fiquei muito feliz por poder fazer parte desse título da equipe. Então é isso. Só me tira uma dúvida, eu que, claro, sou leigo na questão do automobilismo, a competição por equipes é como se fosse o campeonato de construtores da Fórmula 1. Isso, exatamente. Então, a gente tem duas competições, a competição individual e a competição por equipes, e aí tem uma série de fatores, né? Depende também da pontuação dos outros pilotos. Então, Ciro, 7 etapas realizadas até agora, aí da F4 do Brasil. Para você, qual foi a mais difícil até agora? A mais difícil, acho que foi a última etapa. Teve agora em Goiânia, tivemos alguns problemas com o carro, alguns problemas com o motor também. Foram se resolvendo no final de semana. Também arrisquei um pouco mais do que devia, mas para mim faz parte do processo de crescimento mesmo. E o importante é que para mim eu continue arriscando, continue tentando ser arrojado, sabe? Então aí a gente está acompanhando justamente as imagens, né, das conquistas, né, do Ciro Sobral que a gente teve ao longo dessas últimas etapas, como a gente falou. A gente está na penúltima etapa agora, teve a penúltima etapa no último fim de semana, lá no Autódromo Ayrton Senna, lá em Goiânia, e a gente ainda vai ter mais uma etapa pela frente, né, que é essa 8ª etapa. Então, ao longo do ano de 2024, diversos eventos internacionais de destaque, o Ciro teve participação, inclusive lá no GP de São Paulo, a F4 meio que inaugurou o fim de semana de corridas lá do Grande Prêmio de São Paulo, né? Então, como é para você, o único representante do Norte e Nordeste
aí na disputa da F4 Brasil, participar desses eventos de relevância mundial, por exemplo, como foi o Grande Prêmio de São Paulo? Com certeza, a primeira realização de um sonho, um sentimento único, né, de terminar de andar e entrar os caras que estão participando do seu sonho, sabe? Tá tão de perto ali, tão próximo do sonho, assim. Já é especial assistir a corrida, imagina participar do evento. Então, para mim, foi um sentimento com certeza muito especial. E aí, como a gente já recebeu alguns pilotos também de kart, de Fórmula 4, como você, e eu aprendi ao longo dessas entrevistas que você tem, no caso do carro, tem toda uma questão de configuração para determinada pista, né? Isso. Então, também foi uma parte que dificultou muito para vocês esse ano de 2024? Por exemplo, pistas, elas vão mudando, elas vão evoluindo. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ir em determinado mês uma pista, mas daqui a uns 4, 5 meses, quando a gente volta, já a pista tem características diferentes. Interlagos agora foi recapeada, então mudando o asfalto, né? Então o asfalto com as características da Fórmula 1. Muda o asfalto, muda a quantidade de aderência à pista, muda muita coisa, então já muda também a configuração do carro, né? São desafios que às vezes algumas equipes temperatura também. Temperatura, exatamente. Às vezes até a quantidade, o tempo que a pista leva para secar de uma chuva, enfim. São vários fatores e isso também afeta a configuração do carro, afeta, tipo, às vezes alguma equipe pode acertar mais que a outra e isso pode mudar e mudando o jogo, sabe? E aí, por isso, toda uma questão de preparação também está envolvida por trás, justamente para ter esse melhor acerto, né, que vocês falam. Agora, falando sobre a gente falou sobre a parte mecânica, sobre a parte física, fim de semana passado eu estive acompanhando uma prova aqui do kart no autódromo daqui de São Luís, aqui perto do estádio Castelão, e é impressionante, assim, a gente teve várias etapas, né, desde da categoria batom, aí vem os 2 tempos, né, que são os karts mais rápidos, e, cara, é impressionante, assim, a força que eles fazem lutando com o carro o tempo inteiro, e, inclusive, algumas crianças participaram, o piloto Adrian Kelm, que inclusive teve aqui, também participou do evento, e eu fico, assim, impressionado sobre a preparação física também que o piloto tem que ter, porque dependendo da ocasião, dependendo da pista, dependendo da configuração do carro, você faz muita força e aí ainda tem que trabalhar com o emocional. Então, como é que funciona essa questão da preparação de um piloto para um prêmio importante, por exemplo? Eu penso que, assim, quando tem que preparar o físico mesmo, de fato, a musculatura, a força, porque tendo mais força, como se o cérebro tivesse mais livre para pensar, sabe? Isso é uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, depois que eu fui me preparando melhor, porque o cérebro oxigena mais, tem menos esforço, mais forte faz menos esforço. Então, assim, isso é uma coisa que na carreira os pilotos vão construindo normalmente só de treinar mesmo, de andar, mas é importante que faça academia, treine para fortalecer isso cada vez mais. Realmente, assim, dependendo da pista, dependendo do perfil da pista, tem pista que sobe, desce, tem mais curva de alta, então puxa mais essa parte do core, a parte do pescoço, e é muito importante que isso seja treinado, que seja sempre aprimorado, para que o piloto consiga ter mais espaço para pensar de fato. No caso, existem treinos específicos só para isso? Isso. Entendi. Então tá certo. Como a gente trouxe aqui, a gente tem repercutido ao longo dessa temporada de 2024, cada evolução da F4 Brasil. Inclusive, a gente teve, se eu não me engano, pela primeira vez, a gente teve esse ano, uma corrida corridas, na verdade, sendo realizadas fora do Brasil. Isso. A primeira delas foi em Buenos Aires, na Argentina, e a segunda foi em Monza. Então, 2 desafios internacionais, como foi participar para você? Então, Buenos Aires foi a primeira internacional de fato, que era com a F4 Brasil. Foi muito legal sair primeira vez do país, de fato, para correr, para competir. Claro que é muito próximo, mas foi o mesmo campeonato. E foi um desafio muito legal de conhecer uma pista nova, que a F4 Brasil é limitada em questão de pistas por conta da FIA. Mas foi muito legal de conhecer uma pista nova, pista bem, bem técnica, consegui um pódio lá. Fiquei muito, muito feliz com isso também. E foi uma experiência muito legal. E falando de Monza eu fui para a F4 italiana. Então já era outro grid, eram 40 carros, foi muito absurdo. Foi chuva o final de semana inteiro, então foi uma experiência assim, enriquecedora, que eu posso dizer, sabe? Tava lá no bolo competindo, tava competitivo. Na chuva também, que eu achei muito legal andar na chuva vários dias para aprimorar esse repertório também. E também muito contente de correr num autódromo especial como o Monza. Entendi. E como é que funciona, por exemplo, para você participar dessas corridas fora do Brasil, no caso a de Monza que correu na F4 italiana?
É só realmente se inscrever para fazer a corrida, né? Pode se inscrever a qualquer ponto do campeonato e correr, de fato. Entendi. Então tem, no caso, a inscrição. Já a de Buenos Aires foi diferente. Foi a própria F4 Brasil que foi para lá. Isso. Então, foi só mais uma das etapas, de fato, do campeonato. Entendi. Ciro, então a gente está no mês pode-se dizer dezembro, né? Esse fim de semana já termina um mês, a gente já vai ter a 8ª etapa, a da F4 Brasil. Pensando em 2025, o que você tem planejado? Quais serão as novidades aí para o próximo ano? O plano seria ficar no Brasil. Eu acho que tem oportunidade ano que vem para buscar o título de fato. A velocidade está lá, eu acho que também antes de seguir um caminho internacional, eu gostaria de ter um pouco mais de experiência com os carros de fato, porque o cenário lá fora é muito competitivo. Eu acredito que eu consiga buscar o título no Brasil ano que vem e já seguir mais com uma bagagem maior para a Europa ou os Estados Unidos. Então, a meta é correr desafios internacionais. Isso, a meta para o futuro é correr desafios internacionais, mas agora no Brasil ainda. Exato. Quem sabe a gente tem aí na versão do destaque maranhense, correndo a Fórmula 1, por exemplo. Vai ser incrível. Então, Ciro, a gente falou aqui sobre esses desafios internacionais, falou sobre 2025. A gente está na 7ª corrida, eu acho que já dá para te fazer um pouco desse balanço. Olhando para trás, desde a primeira etapa até agora, o que tu acha que teve de acerto? O que tu acha que dá para melhorar o carro para a temporada de 2025? Os teus próprios erros? O que tu faz de pontos fortes e fracos aí para o próximo ano, por exemplo? Eu senti que, eu tenho uma agressividade muito boa. Eu sou bom de defender posição, bom de atacar. Eu sinto que alguns pontos podem ser melhorados, assim, às vezes o ritmo de corrida, às vezes a tomada de tempo, mas acho que são coisas que, com a experiência, com cada vez mais bagagem, cada vez mais tempo de pista de fato, experiência com o carro, eu posso ir aprimorando. Mas assim, eu considero que uma primeira temporada de fato de carro, eu considero que, claro, teve algumas inconstâncias, mas eu estou feliz com o desempenho. Não satisfeito, claro, mas feliz com o desempenho, feliz com o que eu posso atingir no ano que vem. E é isso. Como a gente falou aqui, depende de uma série de fatores. Eu costumo dizer que o automobilismo é um esporte implacável, e a gente tem percebido isso ao longo das entrevistas, ao longo das etapas que a gente tem acompanhado aqui, não só da F4 do Brasil, mas também dos campeonatos de kart, aqui que está pertinho da gente, por exemplo. E é interessante a gente mostrar, né, esses destaques, porque a gente falando o esporte como um todo, eu acho que você concorda comigo, muita gente se inspira, né? Quando a gente traz aqui, por exemplo, a história do Ciro Sobral, poxa, correu em Buenos Aires, né? Uma etapa da F4 Brasil, abriu o fim de semana de corridas no Grande Prêmio de São Paulo, onde campeões mundiais, o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, né, estiveram presentes, na verdade, e a gente teve, né, essa participação de pilotos, né, que tem essa história no automobilismo mundial. E, felizmente, né, a gente pode estar trazendo aqui esse destaque maranhense, como a gente falou. Não é fácil o automobilismo, principalmente se a gente for parar para pensar nessas categorias mais acima, depende de uma série de fatores, acerto do carro, depende de uma boa equipe também, de bons profissionais, uma boa preparação do piloto. E, claro, cara, mais uma vez a gente deseja boa sorte, né, nessa caminhada. Como eu falei aqui, tem muitas dificuldades, o automobilismo não é um esporte fácil, ainda não é um esporte tão acessível, então não é todo mundo que consegue chegar lá. Então, trazendo essas histórias, trazendo esses relatos, também é importante para que a gente tenha investimento na área. Tem muita gente apaixonada por automobilismo, tem muita gente que sonha em ser piloto, quem sabe de Fórmula 1, até como piloto de kart mesmo. Infelizmente, a gente não tem esse incentivo, né, por parte pública e também privada. Então, se Deus quiser, nos próximos anos a gente tem um cenário mais positivo aí, olhando para 2025, 2026. E, né, como eu falei aqui, a gente está na 7ª etapa do campeonato, da etapa, na verdade, do F4 Brasil. A gente tem somente uma etapa para encerrar essa participação do Ciro Sobral. E 2025 promete, né, Ciro? É isso aí. Uma coisa que eu gostei que tu falou é verdade. O automobilismo é o esporte individual mais coletivo que tem. Então você vê lá como se fosse o trabalho só do piloto. Tem toda uma série de fatores por trás. É uma coisa que a gente pensa que não, mas é muito, muito coletivo. Tá aí. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui na Esporte Cidade. Eu falei aqui, da última vez que o Ciro veio, que quando ele voltasse aqui, né, na ocasião ele estava começando o campeonato, que ele ia trazer um título, conseguiu o título por equipes, e a gente vai continuar acompanhando essa preparação, e no ano de 2025 a gente espera o título individual da F4 Brasil, quem sabe.
Então é isso, gente. Recebemos aqui o Ciro Sobral, piloto de F4 Brasil, a principal categoria de monopostos do país, né? Então a gente teve 8 etapas, na verdade, a gente teve 7, vai ter a última agora, e a gente vai continuar acompanhando a trajetória dele, claro, desejando boa sorte para o Maranhão, para o maranhense, na verdade. O Maranhão, em primeiro lugar, tendo esse destaque aqui pertinho da gente, a gente fica feliz de poder acompanhar etapa por etapa, cada etapa é um desafio diferente, mas a gente deseja boa sorte na caminhada dele. Esporte Cidade.